Salve de palmas para a Ariane, ela da matéria, muito do teste. Ela fala sobre feedback. Então, o palco é seu. Bom dia, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir? Eu falo alto. Então, o tema da minha palestra que eu vim trazer para vocês hoje é sobre uma prática que se chama DevBox Test. Essa prática está bem linkada aos princípios do próprio Manifesto Ágil, onde prega com relação a gente usar a comunicação face a face, a gente conseguir convergir entre negócio e a parte mais técnica trabalhando junto. Opa! Só para dar uma emoção. Ai, Jesus. Vai. Você vai falar o botão de novo? Eu não sei o que eu apertei aqui não, mas ele desabilitou. Bom, então, me apresentando, sou a Ariane Isaac, eu trabalho há mais de 9 anos com teste de software. Atualmente eu estou lá na matéria System. Na matéria eu sou blogueira também, eu faço postagens relacionadas a teste de software na categoria de tecnologia. Eu também sou colaboradora lá no portal Fábrica de Testes. E para não negar minha paixão, criei um grupo lá no LinkedIn que se chama Diário na Paixão Teste de Software. Lá a gente fala mais um pouco sobre teste. Estão todos convidados também a se juntar a nós. Então, qual que é a ideia, né? A ideia hoje é, então, contextualizá-los sobre qual cenário caberia aplicar um DevBox Test, não que seja somente nesse cenário, mas um introdutório, acredito que é algo que todo mundo já passou alguma vez na vida, e comentar sobre o que é o DevBox Testing, falar um pouquinho sobre os objetivos, qual é o formato, os benefícios e fazer um desfecho. E aí, se vocês quiserem fazer perguntas no meio, não tem problema em ser interrompido, só perder a mão e a gente vai trocando uma ideia. Então, qual seria o contexto, né? Então, eu vou falar bem próximo de um cenário que eu estou mais habituada, que é usando o Scrum, Framework. Então, imagina que a gente vai começar uma nova sprint. Então, a gente vai começar uma nova sprint e a gente sabe que todo mundo na vida já aconteceu de se sentir ali naquele bate e volta, como se ficasse patinando, não conseguisse evoluir, não conseguisse progredir nos testes, não conseguia de fato focar no que era importante. Então, imagina que nesse cenário mais sprint, o desenvolvedor vai deixar teste, ele vai codificar, então depois ele vai passar aquilo para uma auditoria. Então alguém vai fazer o peer review daquilo, naquele momento pode ser que voltem coisas ou não daquele peer review, e se tiver uma outra pessoa trabalhando naquele mesmo objeto que o cara está comentando, pode ser que ele precise fazer um merge, e aí então já envolve uns complicômetros nesse cenário. Só vou desenhar para a gente entender o porquê do que eu estou colocando esse ciclo. Então aí, ele terminou e vai colocar lá naquela coluna liberada para teste, no Word, no Trello da vida que a gente usa, e aí o testador sabe que ele pode começar a testar. E aí, nesse momento, ele sabe que ele pode começar a testar, então ele vai deixar uma versão beta daquilo, com os commits, ele vai fazer o deploy no ambiente de teste e, de fato, vai começar a iniciar a validação dos cenários. E aí, quem nunca aconteceu que foi o primeiro teste que vai fazer já deu um salvar na tela, já deu um erro, então, sabe? O desenvolvedor hoje acordou querendo colocar o pé no meu dia, né? Primeiro já dá aquela desanimada. Então, se a gente fizer uma analogia um pouco com as brincadeiras da infância, a gente pode ver que a gente já se sentiu ali como num vai e vem, como num ping-pong com relação àquele bate e volta de erros. E aí que entra o nosso amigo DevBox Testing. Então, o que é o DevBox Testing? Né? Qual que é a ideia dele? Então, se a gente for quebrar o significado das palavras, Dev representa o desenvolvedor, Box vai representar a máquina dele e Testing seria o testador. Então, seria o testador fazendo o teste, um pré-teste, uma pré-validação na máquina do Dev. Então, aquele mito de, a minha máquina funciona, já cai por ali, porque, de fato, eu vou ver se funciona ou não. Aí que a gente vai ver. Então, funciona? Vamos ver então se funciona. E aí, qual que é a ideia também? Não é que a gente fique fazendo todos os testes na máquina do Dev, assim, algo bem focado, bem objetivo,
para, de fato, garantir que o mínimo daquela task funcione. E aí, falando um pouco de objetivos, o que a gente tem com isso? Né? A gente tem um alinhamento da equipe, a gente consegue estreitar ali o nosso relacionamento desenvolvedor e testador, porque é um momento da gente conseguir também trocar um pouco de skill. Eu posso passar um pouco da visão mais de negócio para o dev, e ele pode me passar um pouco mais também da visão técnica. Aí mais para frente vai ficar um pouco mais claro com relação a como isso acontece quando a gente comentar os formatos. Então, a ideia, a principal sacada do DevBox Testing é a gente conseguir antecipar problemas e a gente conseguir reduzir aquele ciclo de retrabalhos que a gente tem no meio da sprint. Porque imagina que naquele todo desenho que a gente fez no começo, se eu estou encontrando os erros básicos ali logo no início, eu não consigo ali dispor da minha energia para que de fato é importante para o software. Falando um pouquinho de formato, principalmente quando a gente... Eu tô na frente de vocês, mas... Se a gente for falar um pouquinho de formato, porque quando a gente começa a usar, a gente tem várias dúvidas. Como que eu vou inserir essa prática? Quem que está envolvido? Quando que eu vou fazer? Como que vai ser realizado isso? Qual que é a frequência? Qual que é a duração? Então, são várias as dúvidas que vão surgindo. Então, quem envolvido, os papéis, sempre a gente vai ter um desenvolvedor e um testador. E aí, isso não é uma regra. Pode ser que, naquele momento, naquela task, para o teste faz mais sentido, por exemplo, é algo de tela. Então, na separação das tasks, um desenvolvedor fez a parte do back-end, outro fez o front. Aí eles vão fazer o DevBox. Não tem problema que os três estejam envolvidos, até um pode ir sanando a dúvida do outro. Não existe uma regra exata, a gente só sabe que no mínimo ali eu tenho um dev e um testador. E quando que isso pode ser realizado? O que a gente recomenda? Até para a gente otimizar o tempo dos envolvidos, seria sempre antes de realizar o commit. Então, porque imagina que o cara commitou, a gente vai começar a fazer o DevBox testing e aí achou coisas. Porque a gente, principalmente quando a gente começa a praticar, a gente sempre percebe que algum ponto ou outro a gente encontra. Principalmente quando são coisas relacionadas a layout. Então, imagina numa tela nova, o testador tem toque, né? Ele tem problema, não pode ver um label torto ali que ele chega a dar até arrepio. Então, são coisas simples que a gente não precisaria reportar um erro de layout. A gente consegue mitigar isso fazendo um DevBox. E o frisar quando, principalmente, para que essa questão do antecipar feedbacks, para que haja de fato um ganho, que seja no mínimo antes de começar de fato o teste. A frequência, o ideal seria sempre antes de realizar o commit. Então, o que pode trazer dúvida? Então a gente começou lá sprint, então também não significa que eu fazer DevBox testing eu nunca mais vou encontrar erro, não é isso. A gente vai conseguir ali, imagina que é uma peneira. Nessa pré-validação eu vou conseguir de fato fazer uma peneira com relação a problemas simples, problemas básicos que eu perderia algum tempo até para reportar, para colocar o passo a passo, as evidências para passar para o cara corrigir, eu vou conseguir minimizar isso. Então, sempre que houver commits é bacana fazer. Às vezes foi lá, reportou alguns erros, vai fazer, antes de fazer o commit daquilo, vamos fazer um DevBox. Eu tenho um exemplo bem bacana com relação a utilidade dele, foi em algo que eu atuava naquele momento em correção de erro, e aí a gente sabe que quando a gente está ali meio que praticamente na frente do cliente, com relação a tempo, pressão, dependendo da criticidade, pode ser maior e a gente tem que atuar rápido e ser assertivo. Então, a gente estava com um problema numa API onde um parâmetro funcionava corretamente e um outro parâmetro ele tinha um comportamento ali meio duvidoso. Então, a gente tinha que entregar isso rápido. Então, o cara corrigiu e falou, vamos fazer um DevBox. A gente fez o cenário da correção de erro, funcionou, a gente estressou ali, o mínimo ali funcionava, mas aí eu falei assim, mas só para desencargo, né, vamos fazer o cenário que já funcionava, dito e feito. O cenário que funcionava, ele sofreu um efeito colateral. Então, imagina naquele cenário ali, até ele fazer o commit, até fazer um fechamento de uma versão back, aplicar no meu ambiente, o tempo que eu consegui economizar. Então, e o que foi um outro ponto legal que aconteceu nesse caso, né?
eu fiz um questionamento para ele que a gente tem testes unitários também. Então eu falei assim, bom, mas por que quando você corrigiu e você rodou na sua máquina, o seu teste automático unitário não pegou, né? Aí ele falou, verdade? Então ele foi lá, fez uma verificação e falou, pô, esse cenário a gente não cobre. Mas falando para o negócio, é importante que ele exista. Então ele já foi lá e criou um teste automático para aquilo. E aí já garantiu ali a nossa regressão. E com relação à duração, até para esse cenário, para esse exemplo é legal falar, porque o que às vezes traz dúvida também, né? A gente tá me sugerindo que eu coloque um passo a mais no meu processo, algo a mais ali, vou perder tempo com aquilo? A ideia não, né? Pode ser que o que a gente, a princípio, pareça que que a gente esteja perdendo tempo, na verdade a gente está ganhando lá na frente. E antecipando o problema que a gente encontrar, dependendo do tamanho do problema que a gente poderia encontrar, o risco para aquela entrega ele diminui. Porque eu tenho ali uma margem para conseguir atuar com relação àquilo quanto antes eu descubra. Até tem um estudo que fala que quanto mais cedo a gente encontra o bug, ele é corrigido, mais barato é. Esse é um bom argumento em um momento de sugerir uma aplicação de um DevBox teste. Então, assim, quanto à duração, não tem uma receita de bolo, a gente recomenda que seja até 20 minutos, mas dependendo do tamanho, da complexidade daquilo, pode ser que a gente gaste mais, mas desde que ele seja focado e nos poupe tempo lá na frente, é melhor que eu perca 2 horas, que seja ali numa interação com o dev, do que perder 2 dias ali todo um processo de reteste. Porque aquele processo, se a gente for pensar, o retrabalho não é só do testador, é que a gente está ali em evidência que é ali a ponta praticamente a última ponta do negócio. O desenvolvedor também vai ter o retrabalho de ter que ajustar aquele ponto no código, quem vai auditar também vai ter aquele tempo. Então, se a gente for pensar, várias pessoas dentro da equipe, dentro do time, vão ganhar com isso, não é só o testador. E aí você pode me perguntar, mas qual seria o melhor formato, qual é a melhor forma de eu aplicar? Nunca vai existir uma receita de bolo para isso. A gente tem um exemplo bacana na matéria, a gente tem vários times diferentes que atuam nas suítes de matéria, na matéria banco e gestão, e cada equipe tem autonomia sempre que chega uma proposta de algo novo a usar, a se adequar ali aquilo para o seu dia a dia, para a sua realidade. Então, nem sempre todos os times vão fazer da mesma forma que o meu time vai usar. A forma que o meu time usa nem sempre vai ser o time como você chama? Laís, o time da Laís, se fosse aplicar exatamente da mesma forma, pode ser que para eles não seria tão benéfico quanto é para o meu. Então, sempre a gente tem que pensar que a gente tem que ser flexível e ajustar conforme a nossa realidade, conforme seja melhor para o time. Eu acho que eu pulei uma coisa aqui só com relação a o como. Então, a ideia é que a gente sente mesmo na máquina do desenvolvedor e faça ali essa pré-validação. E aí pode surgir alguma dúvida também com relação mas às vezes a gente não está na mesma sede ou o cara está fazendo home office. A gente tem ferramentas de controle remoto onde a gente pode fazer uma conf e a distância física não é um impeditivo. Falando um pouquinho de aplicação, né? Então, acredito que alguns cenários que eu vou falar aqui, provavelmente muitos de vocês já vivenciaram. Então, imagina que a gente começou a sprint, eu vou fazer o DevBox com o testador, com o desenvolvedor, que eu sou analista de teste. E aí, então, nesse momento, eu posso usar para fazer uma troca ali com ele. Então, eu posso falar de forma assim, genérica, não preciso ficar entrando tanto em detalhes, mas de forma genérica o que eu pretendo validar. Nesse momento, ele está com o código fresco na cabeça. Então, eu falei para ele que eu vou validar cenário A, B, C, D. Às vezes o D ele vai falar assim, peraí, deixa eu consultar aqui o código. E nisso você já pode ir com ele e também já vai injetando mais a parte técnica para você. Ele vai falar, esse D eu não implementei. Então a gente cairia naquele cenário do primeiro salvar ele já daria o erro. Então nesse momento, como a gente está antes mesmo de fato de começar o teste,
a gente pode chegar numa conversa e até o que pode acontecer. Pode ser que a gente não chegue a uma conclusão se aquele cenário se aquela validação de fato deveria existir. Então, quem a gente pode envolver nesse momento? O PO. O PO pode bater o martelo e falar, não, essa validação é essencial, agrega valor, sim, eu quero que faça. Aí o cara já vai corrigir e você, quando começar o teste, você sabe que aquele cenário não adianta você fazer porque ele não foi contemplado. Então, você já vai ali mais, você tira aquela questão de eu vou começar a testar e eu não sei, ali eu vou tateando, eu tô no cobra cega, eu não sei o que eu vou encontrar pela frente, ali eu sei, porque a gente conversou antes sobre aquilo. Então, ele vai, implementa e depois você testa esse cenário. Os outros estão ok? Beleza, você começa por ele. E pode ser o contrário também, pode ser que naqueles cenários que você listou, o cara tá lá, lembra que ele passou por algumas condições ali que seriam bacanas ser validadas, porque ele sabe que ele mexeu naquilo, e ele pode falar, olha, você pode adicionar um cenário ali. Então, a gente tem a troca, perceba que é dos dois lados. E se a gente for pensar com relação à cobertura do teste, para o nosso software vai agregar mais valor. E uma outra coisa bacana também que pode acontecer, com quem nunca, né? Então, começou lá a sprint, o cara pegou a task e aí ele falou, eu achei uma forma, acordei foda hoje, o desenvolvedor, eu achei uma forma muito mais fácil de fazer isso. Ele vai, conversa com o PO concorda, às vezes até ele atualiza ali alguma documentação, e a gente sabe que a gente está na correria do dia a dia, às vezes nem é má fé, eles esquecem de repassar isso para teste. E aonde o teste vai descobrir, eles descobrem no momento que ele começa a testar. E aí a gente volta para aquilo, no momento que ele começa a testar, então é um tempo perdido às vezes reportando um bug que na verdade foi um consenso em mudar aquele comportamento, ou até mesmo com relação a, que eu costumo falar até gera um estresse desnecessário por um erro de comunicação. Então, o DevBox também ele ajuda a gente a melhorar ali a nossa comunicação do time. Porque no DevBox, por mais que ele tenha falado com o PO e ele esqueceu de repassar para você, quando você for fazer o mínimo na máquina dele, não tem como ele esquecer, porque você vai estar passando pelo cenário que vocês tinham conversado, vai ver que está diferente ali a linha. E quais são os benefícios, né? Antes de colocar os benefícios, eu colhi um depoimento do pessoal da matéria que já usa a prática, para eles passarem um pouquinho da visão deles sobre como aplicar, até para não ficar só com a minha visão. Algumas dessas pessoas estão aqui, vocês vão reconhecer o rostinho. Pessoal, eu sou a Emanuele, trabalho na Matera System e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre DevBox Testing. Bom, há algum tempo na equipe que eu trabalho, nós começamos a aplicar o DevBox e no começo foi um pouquinho confuso, porque nós não sabíamos quanto tempo investir em cada sessão, se deveríamos fazer o DevBox na correção de erro e entre outros momentos. Bom, com pesquisas, entendendo melhor o conceito, nós fomos aperfeiçoando a técnica, então os resultados começaram a aparecer. Começamos a identificar defeitos básicos logo no início do desenvolvimento. Então, na fase de testes funcionais, conseguimos investir muito mais tempo em cenários críticos para o sistema. Resultado, a qualidade do sistema ficou muito melhor e a confiabilidade aumentou drasticamente. Então, o próprio mundo ágil nos diz, vamos antecipar os defeitos porque eles vão custar mais barato e aí a gente consegue investir muito mais tempo em cenários que realmente são críticos para o negócio. Então, para quem ainda não começou a executar o DevBox, pegue as dicas da Ariane e comece já, porque é só benefícios. Então é isso, pessoal. Até mais e boa palestra! Olá, pessoal. Meu nome é Bruno Von A, eu sou desenvolvedor da Matera e vou estar falando agora um pouquinho sobre a minha visão e experiência com DevBox Test. Primeiramente, para mim, um bom DevBox Test tem que ser rápido e direto, com tanto o desenvolvedor quanto o testador, interagindo e explicando o que eles fizeram e consideraram de cada requisito da atividade. Através dessa troca de informação, eles possuem um melhor alinhamento e acabam produzindo pontos e situações importantes para os testes. Qualquer dúvida, esclarecimento ou ajuste realizado nesta etapa já diminui o tempo de resposta entre uma correção e outra, aumenta a confiança na entrega e evita aborrecimentos ou estresse entre o desenvolvimento e o teste, também melhorando a relação entre eles.
Eu gosto dessa prática pois aproxima as duas áreas, gerando mais ideias para o produto, menos erros e menos retrabalho. Bom dia, galera. Meu nome é Júlio, trabalho na Matéria Systems atualmente como testador de sistemas. Como testador, eu já trabalho há 3 anos na área. E DevBox é uma coisa que veio para melhorar muito o processo de testes. Antes o processo era muito custoso, né? A gente tinha geração de beta que demorava de 30 a 40 minutos para gerar. Então imagina, achar um bug em produção, achar um bug até ele vir do dev para ambiente de testes demorava muito, o processo de 30 a 40 minutos só para gerar a beta. E o DevBox facilitou muito essa parte de encontrar problemas na máquina do dev, entender como é que tá, dar sugestões. Então a comunicação foi muito facilitada, né? Eu vejo só como melhoria isso. Eu acredito que esse processo tem muito a melhorar e a se adequar a cada empresa, né? Mas é uma coisa que veio para agregar muito valor no produto. Espero que todos apliquem. Oi pessoal, eu sou o André Suman, eu sou Agile Coach na Matera, eu também atuo como Scrum Master e a Ariane me pediu para falar um pouquinho do DevBox Testing. Bom, a gente conheceu essa prática e agora ela já está no sangue mesmo dos nossos times. A gente viu grande efetividade em encurtar o ciclo de feedback fazendo aí o DevBox Testing que ela explicou para vocês. Um exemplo básico, né? Quanto tempo leva para trocar um label? Quanto tempo leva para alinhar um campo que está um pouquinho torto? Ali no Eclipse aberto, né, com a IDE ali do desenvolvimento aberto, em poucos segundos o desenvolvedor faz isso. Imagina que tivesse que fazer isso depois que está lá na mão do testador. Então vai ter que voltar, vai ter que pegar o código no sistema de controle de versão, alterar, commitar, buildar, fazer o deploy de novo no ambiente de testes. Então, só para eu comentar isso já levou mais tempo do que o ajuste levaria, né? Então, isso é muito positivo, encurtar o ciclo de feedback. E como que a gente mediu que a prática é efetiva mesmo? A gente foi lá e perguntou para o pessoal, o DevBox Testing está pegando coisa para fazer? Está tendo ajuste surgindo desse DevBox Testing? E na grande maioria das vezes a resposta é sim. Então, o DevBox Testing está sim pegando itens a serem ajustados, e isso está acontecendo de uma forma muito mais rápida e o testador já recebe com uma melhor qualidade ali para fazer os testes mais complexos de negócio, então sugiro que vocês utilizem aí, beleza? Um abraço! Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Celso, sou diretor de tecnologia da Matera e quero conversar sobre DevBox Testing. Nós usamos técnicas ágeis há mais de 10 anos, como sempre, né? Estamos estudando, aprendendo coisas novas, e foi a mesma coisa com essa técnica. A Ariane e as outras pessoas da Matera que gravaram o vídeo vão dar bastante detalhes para vocês de como funciona. Eu quero contar como que foi a história da adoção do DevBox Testing aqui. A primeira vez que eu ouvi falar dessa técnica foi num blog que eu acompanho, achei diferente, assim, criativa e resolvi experimentar. Reuni um time pequeno de desenvolvimento, expliquei o conceito para eles, depois entraram, né, nos detalhes e falei, olha, como sempre, vamos rodar aí 2 ou 3 sprints, a gente avalia os resultados e depois compartilha isso com os outros Scrum Masters, com os outros testers, como a gente sempre faz. E, ok, eles começaram a usar e, para minha surpresa, umas 3 semanas depois, outros times, de forma espontânea, já tinham descoberto essa novidade e já estavam experimentando. E passou mais um tempo, acho que foi uns 2 meses, praticamente todos os times da Matera já estavam usando, são muitos times. Então, assim, foi uma adoção bastante rápida. Eu acho que isso comprova algumas coisas. Em primeiro lugar, DevBox Testing é uma coisa simples, ela não vai exigir grandes mudanças de ferramentas ou de processos, né? É mais uma coisa cultural e que tem a ver com um refinamento, um aperfeiçoamento do processo que você já tem. Em segundo lugar, ela engaja o grupo, ela coloca os desenvolvedores e os testers em busca, né, daquilo que é melhor para o time. E em terceiro lugar, os benefícios, os resultados, eles aparecem muito rápido, ou seja, é uma coisa muito evidente.
E isso explica, na minha opinião, por que a adoção aqui na empresa foi tão rápida. Desejo a vocês um bom evento, boa sorte e bons testes. Bom, então, pessoal, se a gente perceber, tudo que eu procurei pegar pessoas de cada ponta ali diferente, para colocar um pouquinho na sua visão, e se a gente refletir com relação ao que a gente já falou antes, converge muito com relação à opinião dos benefícios, com relação a antecipar os problemas ali. Então, mais para fixar o que a gente percebeu de benefícios e se veio na prática mesmo. Então, são os feedbacks mais rápidos, antecipar ali os problemas, e com isso, consequentemente, a gente conseguir reduzir os retrabalhos, aquele ciclo que a gente desenhou, a gente consegue minimizar, e com isso, consequentemente, a gente consegue minimizar também os riscos para a quebra da sprint, para conseguir cumprir aquele prazo que vocês comprometeram. A gente consegue também melhorar a cobertura, então com aquele alinhamento que a gente vai sentar e trocar as figurinhas, a gente consegue ter ali uma maior segurança, na verdade, com relação à nossa entrega. Falar, não, aqui sim estamos alinhados no que a gente vai entregar e a gente sim está cobrindo o que de fato é importante, o que de fato agrega valor ali para o meu negócio. E, consequentemente, a gente consegue reforçar ali a comunicação. Então, por exemplo, o que o Suman falou, que já está no sangue, é realmente como a gente conseguiu enxergar valor naquilo, como a gente conseguiu enxergar que houve benefício para a gente como time também, a gente gosta e a gente faz questão de usar. E aí então, essa semana eu tive uma ideia de jogar lá no nosso Slack interno para as pessoas definirem uma palavra DevBox Testing. Assim, eu até fiquei surpresa com a quantidade de adjetivos que apareceram, mas a gente pode perceber que eles se complementam também, são bem parecidos. Então, com relação a antecipar, prevenção, unanimidade com relação a todo mundo querer usar, então necessário, puxa também com relação à cooperação. Então, assim, surgiram várias palavras que elas estão bem alinhadas a tudo que a gente já comentou antes, então é um compilado de... Isso é uma palavra de cada pessoa diferente, algumas se repetiram, mas então, de novo, sempre converge ali com relação ao benefício de aplicar a prática. O que eu tinha para falar para vocês sobre o DevBox é isso. Eu acho assim que a principal mensagem que a gente tem com o DevBox Testing é com relação a nos comunicar. Às vezes a gente fica muito pensando, supondo coisas, e supor às vezes o que é para mim, para o outro é diferente, e pode ser que a gente descubra muito tarde isso. Então, quanto a gente conseguir antecipar ali os problemas futuros ou potenciais problemas que a gente possa ter, é melhor para todo mundo, é melhor para o time, é melhor para o produto. E é isso. Obrigada.